Olha pra mim, você que tá aí babando o ovo nos resultados rápidos, achando que o sucesso é um bilhete premiado na telecena. Eu te digo na lata, você tá errado, completamente errado. E enquanto você busca o atalho, eu te dou a fórmula que transformou uma caixinha de papelão vendida na rua em um império que fatura bilhões. Prosperidade não é velocidade, é constância. Você vê o show, as câmeras, a audiência. Você não vê o carnê, o balanço ajustado, a negociação fria com o banco que eu fiz na madrugada. O baú da felicidade não é um sorteio, é a engenharia financeira do compromisso mensal, garantida pelo suor da dona de casa que paga a prestação todo dia 5. O segredo é ter cash flow garantido. Não é a grande tacada de mestre, é o pequeno depósito, feito religiosamente, que constrói o castelo. Isso é disciplina de camelô aplicada à alta finança. O mercado chama isso de acúmulo de capital de longo prazo, ou juros compostos. Eu chamo de ter a coragem de cobrar 10 cruzeiros hoje e saber que se 10 milhões de pessoas fizerem o mesmo, a conta no final do mês paga a folha do SBT e ainda sobra para comprar um avião. É o princípio da formiguinha, só que operando em escala industrial. Quem quer riqueza de verdade não se preocupa só com o lucro de amanhã, se preocupa com a estrutura que vai segurar esse lucro quando a crise vier e tentar derrubar tudo. Eu já quebrei. Eu errei no Banco Pan-Americano porque confiei demais na velocidade e menos na fiscalização implacável. Mas eu me levantei. E o que me levantou? Não foi o choro, foi o ativo que eu tinha plantado por décadas. A concessão do SBT, a fidelidade do público do baú. Entenda, o ativo é o que você tem de valor. O passivo é a conta para pagar. O grande empresário não se desespera com a dívida. Passivo, ele se concentra em turbinar o que ele tem de melhor. Ativo, até que o saldo vire a seu favor. Você precisa parar de querer ser o ganhador da raspadinha e começar a ser o cara que vende a raspadinha. E para vender a raspadinha todo dia, você precisa de rotina inquebrável, de um sorriso que o povo compra e, o mais importante, de um contrato que te garanta a receita mesmo quando a chuva espantar a clientela da porta. É essa constância, essa teimosia em entregar valor todo dia, que separa o milionário instantâneo do estrategista de império. Agora, vamos arregaçar as mangas, porque vou te ensinar a fazer do seu negócio o novo baú da felicidade. Você vai aprender que prosperidade é feita de tijolos e não de fogos de artifício. Abre o olho e presta atenção. Vocês querem saber o segredo da prosperidade? O instinto do camelô. Não é o que o doutor ensina na faculdade, com aquele terno apertado. É o que a rua te força a aprender. O timing, a coragem e a capacidade de ver um palito onde todo mundo só vê uma árvore. O instinto do camelô não é feeling, é a leitura ultra rápida do ambiente. Enquanto o financista está olhando para o gráfico de velas japonesas, o camelô está olhando para o movimento do sol, a pressa da multidão e a nota no bolso do trabalhador. É isso que identifica a oportunidade. Os técnicos chamam isso de análise de demanda latente. Eu chamo de ver o povo com fome e saber exatamente o que tem para vender na barraca. E preste atenção, porque essa leitura tem que ser constante. Se você piscar, o concorrente já montou a barraca dele no seu ponto. O baú da felicidade me ensinou que a prosperidade não é um cheque gordo que cai na conta de repente. Prosperidade é constância. É a garantia que o dinheiro, em volume, entra todos os meses. O baú não era um negócio de presentes, era um sistema de fidelização e captação de recursos a longo prazo. O povo pagava o carnê religiosamente, sonhando com a casa própria, o liquidificador ou o prêmio do sorteio. Os economistas de Harvard chamam esse fluxo de Monthly Recurring Revenue, ou MRR. Eu chamo de não deixar a caixa d'água secar. O gênio financeiro ali não estava no prêmio, mas na disciplina do micropagamento. Você pega milhões de pessoas pagando pouco e tem um capital de giro robusto, que financia a operação inteira. Essa é a base técnica da estabilidade. Se o seu negócio não tem essa constância, ele não é um negócio, é um evento. E eventos, meu amigo, passam. Identificar a oportunidade, portanto, é identificar a falta, o vácuo deixado pelos grandes, que acham que o dinheiro pequeno não vale o esforço. Quando o banqueiro engravatado torce o nariz para o crédito do operário, quem ganha? O camelô que viu a
necessidade de crédito no extrato suado do trabalhador. Foi daí que surgiu a ideia do Banco Pan-Americano. Os grandes bancos só olhavam para o topo da pirâmide. Eu olhei para a base, para o público que precisava de financiamento, mas que os outros consideravam high risk. É preciso ter a coragem de assumir o risco que o concorrente é covarde demais para encarar. Isso é ter uma carta na manga que os doutores chamam de hedge ou strategic diversification. Ter opções de crescimento para quando o principal cair. A constância do baú me permitiu construir o SBT. E o que era o SBT? Era a plataforma de mídia que garantia que a minha mercadoria chegasse direto na sala da casa do povo, sem intermediário. Essa integração vertical, esse casamento do entretenimento com o comércio, é o suprassumo da inteligência do império. O SBT era o caminhão que levava o baú para todo o Brasil. O técnico chama de synergy e vertical integration. Eu chamo de não pagar frete para o inimigo e garantir que minha voz é a mais alta na rua. Você tem que ter a sua própria vitrine e ela deve estar sempre acesa. Se você quer prosperar, precisa abandonar a mania de buscar o sucesso instantâneo. O instinto do camelote ensina que a oportunidade é diária. Você não fatura milhões na terça para fechar o negócio na quarta. Você fatura um pouquinho todos os dias, na chuva e no sol, até que os pouquinhos virem uma fortuna. Isso exige o que os consultores chamam de operational efficiency, mas que na rua, assim gente chama de ralar. Não desperdiçar um centavo e não deixar o cliente sair sem levar alguma coisa. É apertar o parafuso da gestão financeira e, ao mesmo tempo, apertar a mão do povo com verdade. Seu balanço patrimonial tem que estar impecável, mas a sua vontade tem que ser inquebrável. A oportunidade está sempre se renovando, mas ela só se revela para quem está disposto a mudar a mercadoria de lugar. O baú começou com brinquedos e logo virou eletrodomésticos e depois virou crédito. A constância é a sua disciplina. O instinto é a sua flexibilidade. Saiba ler a rua, use a sua coragem e entenda que o dinheiro do povo é a sua força. Se você tratar o povo com respeito e constância, eles vão garantir que a sua caixa d'água nunca esvazie. O império não se constrói com sorte, se constrói com a roda que gira, sem parar, sem desculpa e sem mimimi. Agora vai lá e faz acontecer. Prosperidade, meus amigos, não é um raio que cai na cabeça. Não é aquela sorte de bilhete premiado que aparece uma vez na vida. É constância. É o que o carnê do baú da felicidade me ensinou. É a disciplina de pingar todo mês, um pouquinho que seja, para formar um rio que nunca seca. E quando você entende que a constância do povo é o seu ativo mais valioso, você aprende a fazer engenharia financeira de verdade. Não é teoria de Harvard, é tática de camelô com visão de império. Vamos falar de float. Na roda dos engravatados, eles chamam isso de capital de giro líquido, mas pra gente, isso é o tempo do dinheiro. É o oxigênio do seu negócio. O float é aquele período que existe entre o momento em que o dinheiro entra na sua caixa e o momento em que você é obrigado a pagar a fatura. Para o SBT, para o baú e para qualquer negócio que respira, maximizar esse tempo é a diferença entre ser dono de banco ou ser correntista. O baú da felicidade, com seus carnês de 10 mais 20 a 50 reais, não vendia prêmios, vendia o sonho parcelado. E o mais importante, ele gerava um volume de caixa que entrava antes do produto ser entregue ou o prêmio ser sorteado. Isso, na prática, é um empréstimo de custo zero que o mercado, ou melhor, o povo, faz para você. Aqui entra a engenharia financeira que o mercado de Wall Street não entende, mas a Rua 25 de Março domina. Você nunca pode deixar o dinheiro parado. Esse float, esse tempo do dinheiro que o baú gerava, precisava ser colocado para trabalhar imediatamente. Ele não era guardado numa poupança esperando a data do pagamento do fornecedor ou do resgate do prêmio. Ele era reinvestido, ele entrava no giro do Grupo Silvio Santos. Isso se chama otimização do custo de oportunidade. Se o dinheiro fica parado um dia, você perdeu a chance de fazê-lo render. Um dia de float parado em um império que movimenta milhões é um prejuízo que a preguiça da gestão cobra na hora. A primeira lição é, se entrou na sua mão, ele tem que estar rendendo até o último segundo antes de sair.
É matemática simples combinada com a coragem de não deixar o dinheiro dormir. Pegue o caso do Banco Pan-Americano. O que o Pan-Americano fazia de forma magistral? Ele transformava esse fluxo constante de pagamentos de carnês e, mais tarde, crédito consignado, em lastro para novas operações. O float massivo do grupo era a âncora de liquidez, o pilar que dava a segurança para o banco crescer. Eles chamam isso de cross-selling, ou sinergia. Eu chamo de usar o dinheiro que o povo depositou em você para gerar ainda mais valor para esse mesmo povo, vendendo outros produtos. Você pega o dinheiro do baú, investe no SBT, gera publicidade que vende os produtos do baú e usa o float gerado para lastrear um banco que empresta dinheiro. É um ciclo que se retroalimenta. O segredo não é o produto A ou B, é a velocidade e a disciplina com que o dinheiro gira dentro do seu ecossistema. Mas para o engenheiro financeiro de império, não basta só otimizar o tempo, é preciso gerenciar o risco. Quando você trabalha com volumes imensos de dinheiro, que tem prazo de validade, o float um dia será pago. Você precisa ter a sua carta na manga quando o mercado balança. Isso que chamam de hedge ou derivativos é o seu seguro contra a turbulência. É ter parte do seu caixa em ativos de alta liquidez, o dinheiro que você pode sacar no piscar de olhos para cobrir qualquer buraco que apareça. Você precisa ter a frieza de um banqueiro e a malandragem de um bom negociante. O dinheiro que está no float do baú é um passivo, sim, mas enquanto ele está nas suas mãos, ele tem que gerar receitas que superem o custo desse passivo. Essa é a engenharia. Transformar uma obrigação de longo prazo em combustível de curto prazo. Não é mágica, é cronometragem impecável e vontade inquebrável de não perder um centavo no caminho. Lembrem-se, o dinheiro do povo que confia em você é sagrado, mas o tempo desse dinheiro na sua mão é o seu motor V8. Não pise no freio, faça o dinheiro trabalhar em dobro e você terá um império que a constância construiu. O baú da felicidade, minha. Gente, não era um carnê, era uma promessa matemática. E se você não entende isso, não entende nada sobre fidelização e nem sobre manter um império de pé. Você pode ter o melhor produto do mundo, mas se você não tiver a constância de uma metralhadora atirando notas de 100, você vira fogo de palha. O sucesso não é um pico, é um platô construído com tijolinhos de cimento todo santo dia. E o cimento mais caro nesse jogo é a lealdade do seu auditório. A psicologia do auditório é simples. As pessoas querem sonhar, mas precisam de certeza. O baú operava em uma métrica que hoje esses meninos de startup chamam de LTV, ou Lifetime Value, mas para mim é só o quanto o freguês vale desde a primeira parcela até o dia que ele morrer comprando a sua mercadoria. O baú pegava o povão que não tinha como comprar a TV em 12 vezes no crediário da loja e dizia, pague um pouquinho todo mês, e no final você leva o prêmio. Isso é genial, porque transforma o dívida em poupança com propósito. Você está ensinando o povo a ter disciplina financeira, enquanto garante um fluxo de caixa previsível para o seu negócio. É uma máquina de recorrência, que não depende do humor do mercado, depende da esperança do consumidor. E esperança, meu amigo, é a commodity mais estável do Brasil. O erro do empresário novo é focar no churn rate, que é a taxa de gente que some e para de pagar. Claro que você tem que monitorar quem está caindo fora, mas o meu foco sempre foi a retention, que é saber segurar o freguês pela gola da camisa e fazer ele se sentir parte do show. No SBT, o auditório não está lá para assistir a mim, eu estou lá para servir a eles. Quando eu dou o microfone para a faxineira de Osasco, quando eu brinco com a vovó da primeira fila, eu estou ativando a lealdade no nível mais visceral. Estou dizendo, você existe, você é importante. No mundo corporativo, isso se chama engajamento, e é a métrica que prova que seu ativo mais valioso é o relacionamento pessoal, não a prateleira cheia. A fidelização é o balanço patrimonial da confiança. E confiança, eu aprendi, é muito mais frágil do que um copo de cristal. O baú me ensinou a constância das pequenas entregas, a cada carnê pago, a cada prêmio enviado. Mesmo que fosse só o radinho de pilha que o camarada ganhou por insistência, a gente estava reforçando o laço. Mas eu também aprendi a fragilidade desse laço no episódio do Banco Pan-Americano. Quando o navio balançou, o público não viu uma questão de liquidez ou ativos,
podres. Eles viram o nome Silvio Santos associado à insegurança. A confiança, uma vez arranhada, exige um esforço 10 vezes maior para ser restaurada. É por isso que você tem que ter sempre a sua carta na manga, o seu hedge, que não é só financeiro, é moral. Você precisa de reservas de credibilidade para quando a tempestade chegar. A grande jogada, tanto na TV quanto nas finanças, é manter a alma viva sem perder a técnica. Eu posso falar a linguagem do povo, mas por trás da risada e da brincadeira, há uma operação logística e um planejamento estratégico que não aceitam desaforo. O baú me ensinou a diversificar o risco ao diversificar o desejo do consumidor. Era o perfume, o rádio, a mobília. Era o mercado de necessidades básicas disfarçado de sorteio. Na hora de construir o seu império, a constância é mostrar ao seu cliente que você não está ali só para a grande tacada de Natal, mas sim para todos os domingos. É a repetição incessante da entrega de valor que transforma um cliente ocasional em um discípulo fiel. Nunca se esqueça, a prosperidade é constância, e constância é a repetição disciplinada da promessa. Você não pode mudar a regra do jogo toda semana só porque o Ibope ou a bolsa subiu. O seu auditório quer saber que o palhaço vai estar lá, na mesma hora, no mesmo lugar, entregando o sonho dele. É o casamento da visão de longo prazo com a coragem da rua. É ter o balanço ajustado para encarar o banco e, ao mesmo tempo, ter a humildade de apertar a mão do porteiro. É essa vibração, essa mescla de matemática fria com coração quente, que constrói impérios que duram gerações. Agora vá e construa o seu, mas não se esqueça de honrar a palavra, porque a honra do seu nome na praça é o ativo mais valioso de todos. O baú da felicidade não era só uma vitrine cheia de prêmios ou um carnê colorido. Ele era o meu laboratório de gestão de risco em escala nacional, me ensinando que a prosperidade de verdade não é um pico de audiência, mas sim a constância do balanço que fecha no azul, ano após ano. Meu amigo, se você quer construir um império que dure mais que a gripe de verão, precisa entender que o risco é o seu sócio mais chato, mas também o mais honesto. Vamos falar de baú. O risco ali, a princípio, não era o dólar subir ou cair, era a inadimplência. Era o amigo da onça que comprava o carnê, levava o prêmio e esquecia de pagar as parcelas. Numa operação de baixo valor agregado e altíssimo volume como era o baú, o que segura a peteca é a matemática fria. A gente traduzia o jargão técnico, provisão para devedores duvidosos, simplesmente para o dinheiro que separamos para cobrir os calotes que sabemos que virão. Você não reza para o calote não acontecer. Você assume que ele faz parte do negócio. Contabiliza essa perda antes mesmo dela se materializar e precifica o produto já com esse prejuízo embutido. Isso é gestão de risco de rua. Você sabe que a chuva vem, então você leva o guarda-chuva. O erro e o que derruba muita gente grande é não fazer essa provisão, é acreditar que todo mundo vai pagar. Foi esse desequilíbrio na avaliação de risco, a ambição de crescer rápido demais no crédito sem a devida cautela, que quase nos custou o pescoço no Banco Pan-Americano. Ali a lição foi dura. A vontade de voar tem que ser proporcional à solidez das suas asas. Você pode ser o maior vendedor do Brasil, mas se o seu livro contábil não refletir a realidade do buraco, você está construindo sobre areia movediça. Agora, vamos subir de nível e falar de concessão de TV, que é outro bicho. Quando você lida com o baú, o risco é financeiro e operacional. Quando você lida com o SBT, o risco é regulatório e político. A concessão de TV não é sua. É um papel dado pelo governo que te permite operar uma frequência pública. O seu ativo mais valioso é o direito de transmitir, e esse direito pode ser revogado por decreto ou por uma canetada ministerial se você pisar na bola. Isso não é como comprar um estoque de panelas. É um acordo de cavalheiros com o Estado. O SBT e qualquer emissora vive sob um risco regulatório constante. Para mitigar isso, você precisa de mais do que bons advogados. Você precisa de capital político, que é o jargão que a gente usa para dizer que você precisa ter a reputação e o respeito para que ninguém resolva cortar seu sinal só por birra. Esse é o nosso hedge na alta política. Manter a casa em ordem, pagar os impostos e mostrar ao povo e aos poderosos que o seu trabalho gera valor, emprego e entretenimento necessário.
O maior erro aqui é achar que ter o prédio da emissora é ter o poder. O poder está na licença e principalmente no Ibope, que é a aceitação popular. A concessão de TV, meu amigo, é um balanço de risco onde a maior variável é a audiência. Você pode ter o melhor equipamento do mundo, o estúdio mais moderno, mas se o povo não parar o que está fazendo para te assistir, seu ativo vale zero. O risco de obsolescência e o risco de desinteresse são gigantescos. É por isso que a filosofia do camelô que eu levei do calçadão para a televisão é a verdadeira gestão de risco mercadológico. Eu nunca perdi o instinto de saber o que o povo quer ver. E eu nunca tive medo de mudar o programa na hora, no ar, se sentisse que o interesse estava caindo. Isso é agilidade tática. É o stop loss emocional. Você não espera o navio afundar para trocar de roupa. Você troca a atração antes que o patrocínio vá embora. A constância do baú me ensinou que para sobreviver na TV, você tem que dar ao povo o que ele quer, de novo e de novo, sem falhar no domingo. Não é um tiro de sorte, é a recorrência do contentamento. A prosperidade do SBT é sustentada por uma gestão de risco que equilibra o controle rigoroso da contabilidade, herança do Pan-Americano, com a audácia criativa e a conexão humana, herança do baú. Então grave isso na testa. O sucesso não é só ter dinheiro, é saber proteger o que você tem e se posicionar para ganhar mais, mesmo quando o mundo parece querer te derrubar. A gestão de risco é a sua carta na manga, é o planejamento de fuga, é o seguro que garante que, se o prédio cair, você tem a fundação para construir de novo. Seja implacável na gestão dos números e inquebrável na fé de que o povo sempre compra a verdade e a coragem. Avante! Presta atenção aqui, meu patrão. Você quer saber de diversificação? Quer saber como é que o baú da felicidade virou a base para a gente botar o avião para subir, sem medo da turbulência? Pois eu vou te dizer uma coisa que não está em livro de MBA, mas está na sola do meu sapato. Prosperidade é constância, e constância só existe quando você não bota todos os seus ovos na mesma cesta. O camelô, antes de ser dono de TV, aprende que o sol de hoje não garante a venda de amanhã. É por isso que você precisa ter mais de uma fonte de água para irrigar sua lavoura. A diversificação não é um luxo para quem já é rico, é o cinto de segurança para quem quer ficar rico e não quer depender da boa vontade do mercado. Quando eu comecei com o baú, a ideia não era só vender cosméticos por carnê. A ideia era criar uma máquina de recorrência. O carnê é a lição máxima de constância. São parcelinhas fixas, entrando todo mês, faça sol, faça chuva. Esse fluxo de caixa previsível, que a gente chama de receita recorrente, foi o lastro, o pilar de cimento que sustentou o SBT depois. Porque a televisão, meu amigo, a televisão é um cassino. Ela depende de audiência, de anunciante, da economia do país. Se o patrocinador pular fora, o buraco fica. Mas se o cliente do baú continuar pagando aquele trocadinho, a folha de pagamento está garantida. É isso que eu chamo de hedge, que na nossa língua é ter uma carta na manga para quando o dólar subir ou a audiência cair. Então, primeiro ponto, diversifique a fonte de renda, não só o produto. No nosso império, a diversificação de ativos foi além de ter o baú vendendo produto e o SBT vendendo publicidade. A gente precisava de uma terceira perna, a perna financeira. Por que o Banco Pan-Americano? Porque eu precisava fechar o ciclo. O baú gerava carnê, que gerava crédito, que gerava dinheiro vivo, mas esse dinheiro precisava ser tratado, investido e gerir o risco. Ter o banco era pegar o dinheiro do cliente que comprava o carnê e usar esse próprio capital para financiar o crescimento, para investir nos estúdios do SBT ou comprar os terrenos onde o SBT seria construído. Isso não é só ambição, é engenharia financeira. É fazer o dinheiro girar dentro da própria roda, verticalizando o lucro e minimizando a taxa que você paga para o banqueiro da esquina. Você precisa ser o dono da loja, o dono do banco que financia a loja e o dono do prédio onde a loja está. E falando em prédio, a diversificação de ativos reais, aquela que o povo entende, é fundamental. Você tem que ter a fábrica rodando, sim, mas precisa ter a terra onde a fábrica está fincada. O SBT, por exemplo, não só opera a TV, mas é proprietário de vastíssimos terrenos e estúdios em Osasco. Isso é um ativo que não desvaloriza com a mudança de moda na programação.
É o seu balanço patrimonial, o seu cofre de segurança. Se amanhã o público enjoar de auditório, aquele tijolo continua valendo. A gente faz a conta. Quanto do nosso patrimônio está em algo líquido, dinheiro que eu pego rápido para apagar incêndio, e quanto está em algo sólido, o imóvel, que garante o valor no longo prazo. O visionário das ruas sabe que a melhor diversificação é aquela que te dá liquidez para investir na oportunidade de amanhã e lastro para sobreviver ao desastre de hoje. Agora se liga no que o menino que vendia caneta no Rio de Janeiro aprendeu sobre diversificação de lojas e produtos. A Telecena. Por que vender um título de capitalização junto com o carnê do baú? Porque você não pode depender só de um sonho de consumo. Os produtos do baú. Você precisa vender a esperança, o sonho grande, o dinheiro fácil. A Telecena diversificou o risco do baú, casando a constância dos pequenos pagamentos com o fogo da loteria. São produtos diferentes, atingindo o mesmo público, mas explorando gatilhos mentais opostos. Isso é o que chamo de diversificação de prateleira. O cliente entra na sua loja para comprar o sabonete, mas leva também a chance de ficar milionário. Você aumenta o ticket médio e fideliza o consumidor emocionalmente. No fim das contas, a grande lição do baú para a diversificação é sobre instinto e disciplina. O instinto te diz onde o povo quer gastar o dinheiro dele. A disciplina, o balanço patrimonial ajustado, te diz o quanto você pode arriscar. Diversificar sem propósito é desperdiçar energia. A diversificação de império é estratégica. Ela precisa ser sinérgica. O baú alimenta o caixa alimenta o banco financia a TV e a TV vende o baú e a Telecena. É um motor de múltiplos cilindros e se um falhar, os outros mantêm a máquina andando. Não seja escravo de um só mercado. Abra seu olhar, enxergue o risco e transforme ele no seu colchão de segurança. A gente só constrói um império inabalável quando entendemos que cada negócio novo que nasce é um seguro contra a morte do negócio antigo. É assim que o jogo do sucesso se joga. Coragem e planilha, meu amigo. Coragem e planilha. Meus amigos, minhas colegas de trabalho, minhas companheiras de império, vocês querem saber o segredo da longevidade? Querem saber por que o baú da felicidade não é só um carnê, mas sim uma máquina de moer concorrente há décadas? É constância. Se você quer que o seu negócio não seja uma estrela cadente, mas uma estrela fixa no céu, você precisa da repetição. E a repetição, a constância da prosperidade, só vem quando quem está na linha de frente não se sente um peão, mas sim o dono do tabuleiro. Não adianta querer que o seu funcionário entregue resultado de sócio se você trata ele como um custo na planilha. Isso é matemática simples. É o arroz com feijão do empreendedorismo que muita gente ignora. O grande erro do patrão mediano é achar que liderança é mandar e que engajamento se resolve com um bônus de Natal. Não é, gente. Para transformar o funcionário em sócio, você precisa, antes de tudo, mudar o modelo mental dele. Ele precisa entender que o balanço patrimonial da empresa é o espelho da geladeira dele em casa. Quando falamos em Equity Participation, um jargão bonito que significa que ele vai ter uma parte do bolo, o técnico é fácil. O difícil é incutir a mentalidade. O baú da felicidade, com seu pagamento mensal, me ensinou que a confiança se constrói no gotejar, não no estouro de champanhe. Você tem que dar ao seu time a visão de longo prazo. O seu Zé da limpeza precisa saber que se ele economizar no material de faxina, esse dinheiro volta para o caixa, que no final do ano pode ser revertido em mais férias ou melhoria na previdência privada dele. É transformar a economia do centavo em planejamento estratégico pessoal. Quando eu falo em dar o poder da decisão para quem está no fronte, estou falando de descentralizar o risco e a responsabilidade. Isso não é só delegar tarefas, é transferir a visão do prejuízo. O funcionário que está apenas cumprindo o horário não se importa se o caminhão de entrega atrasou 2 horas. Ele quer ir para casa. O funcionário sócio está ligando para o fornecedor. Está cobrando porque o atraso dele impacta diretamente no resultado que ele vai dividir. Essa é a diferença entre ser pago pela hora e ser pago pelo valor entregue. Você não compra o tempo do seu colaborador, você compra a alma dele no projeto. A vontade inquebrável de ver a coisa funcionando. O capital humano
não é um custo variável, é um ativo intangível que, se bem gerido, faz o return on investment subir mais rápido que os juros do cheque especial. O Banco Pan-Americano me deu uma das maiores lições de liderança sob pressão. Quando o bicho pega, quando a imprensa está batendo, quando o mercado está tremendo, quem segura o rojão são aqueles que internalizaram a missão. Não é o medo do desemprego que segura o time. É a certeza de que eles estão defendendo algo que é deles. Para você ter essa lealdade, que não se compra com salário, você precisa de transparência brutal. O sócio tem acesso aos números, bons e ruins. Não esconda o prejuízo, mostre como reverter. Se a margem de lucro caiu, reúna o time e pergunte: como faremos para subir esse EBITDA? Traduza isso para a linguagem popular. Como vamos fazer a moedinha render mais no final do mês sem ter que trabalhar? O dobro. O líder estrategista, o verdadeiro Silvio Santos, não é o que tem todas as respostas. É o que sabe fazer as perguntas certas e dar as ferramentas para que o pessoal da rua, o camelô raiz, encontre a solução. A mentalidade camelô é o pilar dessa liderança de sócios. O camelô tem instinto. Ele sabe que se o sol estiver forte, o picolé vende. Se chover, ele precisa ter a capa de chuva escondida na caixa. Ele opera com a informação em tempo real do mercado. Você precisa dar essa autonomia e essa confiança ao seu time. Pare de microgerenciar. Se você contratou um adulto, trate-o como estrategista. Dê a ele o cheque, o limite de gasto e diga: aqui está o orçamento do marketing regional. Se você estourar, a responsabilidade é sua. Mas, se você economizar e o resultado vier, essa economia vira bônus no seu bolso. Isso é alinhar incentivos. É transformar a cabeça do colaborador de "eu cumpro ordens" para "eu crio valor". Liderança, no final das contas, é sobre multiplicação. Você não é um bom líder se a empresa depende só de você. Você é um bom líder se você cria outros 20 líderes que pensam com a mesma urgência de dono, com a mesma paixão por vender. O Baú da Felicidade, com sua rede de vendas porta a porta, me ensinou que a prosperidade é capilaridade. O poder está em cada vendedor que acredita que aquele carnê não é só um pedaço de papel, mas a chave para a casa própria, para o carro novo, para o sonho. Seus funcionários são os distribuidores desses sonhos. Transforme-os em sócios, e eles não vão só vender o carnê. Eles vão defender o império, porque o império é a extensão do próprio futuro deles. Isso é balanço patrimonial, ajustado com vontade inquebrável. É assim que se constrói um império que não quebra. É dando a camiseta e a caneta para o seu pessoal assinar o compromisso com o sucesso, porque o sucesso da empresa é o sucesso deles. Marketing de guerrilha contra os gigantes, meus amigos. É papo para quem tem a nota de R$2 no bolso. Mas a mentalidade de quem vai comprar o shopping inteiro. É o jogo de quem não tem 1 bilhão para gastar em publicidade, mas tem a genialidade de quem sabe exatamente onde o calo do povo aperta. Você quer prosperidade? Quer construir seu império? Então entenda, a constância do Baú da Felicidade não é o marketing de guerrilha. Ela é a trincheira que financia o tiro de canhão. A guerrilha é o ataque inesperado. A constância é o oxigênio recorrente que garante que seu soldado não morra por asfixia quando a bala não acertar de primeira. Quando eu olhava para minhas colegas, as grandes emissoras ou os conglomerados de varejo, eu sabia que não podia entrar na briga de quem paga por volume. Minha tática não era de market share, era de mind share. Dominar o pensamento do consumidor sem precisar esvaziar o cofre. O jargão do mercado chama isso de Low Cost Acquisition Strategy, mas eu chamo de saber fazer a feira de domingo com o troco da passagem. O SBT começou na guerrilha pura. Não. Tínhamos o direito de transmissão da Copa do Mundo, mas tínhamos a audácia de colocar uma câmera escondida ou um programa de auditório que falava a língua da faxineira e do doutor ao mesmo tempo. Era o contra-ataque na programação, o famoso counter-programming, que significa: se o gigante está mostrando o desfile de modas, você mostra o circo. Eles focam no A, nós miramos no B e no C, que é onde o dinheiro do povo gira. O Baú da Felicidade é o exemplo magistral de como a constância vira capital para a guerrilha. O baú não era um produto, era um financiamento coletivo de longo prazo. O jargão de Wall Street chamaria aquilo de Drip Feeding Subscription Model, mas na rua
é o carnê que ninguém consegue cancelar porque a promessa é muito maior que o valor da parcela. Cada carnê pago, ano após ano, era uma injeção de capital de giro sem risco de crédito, sem depender de banco grande. Esse dinheiro entrava e me dava a liberdade, a bala de prata, para investir em programas de televisão caríssimos como Roda a Roda ou comprar antenas novas em praças que as outras emissoras ignoravam. A prosperidade do baú não está no lucro da venda do cosmético, mas na previsibilidade do fluxo de caixa que me permitia lançar um ataque de marketing massivo na semana seguinte, um ataque que parecia custar 10 vezes mais do que realmente custou. A diferença entre a guerrilha bem-sucedida e a quebra da banca está na leitura do povo. Você pode ter a melhor tática de growth hacking, o famoso crescimento rápido e barato. Mas se você não souber o que faz o coração do seu cliente bater mais rápido, você vai gastar 10 reais para ganhar 5. Guerrilha não é bagunça, é precisão cirúrgica. Quando eu lançava uma promoção relâmpago no domingo, era um pico de adrenalina, um momento de altíssimo impacto. Isso é o que os marqueteiros chamam de momentum marketing, mas o impulso só funciona se a base é sólida, se o cliente já confia no seu nome há 10 anos por causa daquele carnê pago. Direitinho, você usa a credibilidade da constância, o baú, o prêmio certo, o programa no ar todo domingo, para amplificar o barulho da guerrilha, a promoção inesperada, o aviãozinho, a pegadinha. O maior erro do pequeno empreendedor é achar que a guerrilha é só criatividade isolada. Não, o instinto de camelô é a base, mas ele tem que ser casado com a matemática. Quando você decide entrar no ringue contra o gigante, sua métrica principal é o custo de aquisição do cliente, CAC. Traduzindo, quanto custa em tempo, energia e dinheiro suado para fazer aquele freguês entrar na sua barraca e comprar a mercadoria. O gigante tem um CAC que permite margens apertadas porque ele compra mídia em escala. Você, na guerrilha, tem que ter um CAC baixíssimo, quase orgânico. Isso só se consegue com boca a boca, com a polêmica, com a inovação que o concorrente não pode copiar porque ele é muito lento, muito burocrático. A guerrilha é a agilidade. E sobre a alma, meus amigos, o sucesso, mesmo na guerrilha, exige que você mantenha o balanço patrimonial ajustado com a vontade inquebrável. Houve momentos de risco monumental, como na expansão do Banco Pan-Americano. Ali, o instinto de levar crédito para quem nunca teve, o espírito de guerrilha de democratizar o acesso, foi o motor inicial. O problema não foi a visão, mas a estrutura de compliance que falhou. Mas a lição permanece. O risco é inerente a quem joga o jogo grande. O que separa o fracasso da recuperação é a constância em pagar o preço, em manter o nome limpo e voltar ao ar com mais força e mais sorriso. A constância do baú não é apenas financeira, é a constância de caráter. Quem ataca na guerrilha tem que ser corajoso, mas quem sobrevive à guerra tem que ser íntegro. A prosperidade real é a união da tática inteligente com a promessa cumprida. O baú da felicidade era a promessa mensal. A guerrilha era o show de prêmios que entregava essa promessa com festa. Aprenda a ser constante e sua guerrilha será invencível. Isso vale mais que qualquer capital de giro. Isso vale um império. Eu vou te falar uma coisa que o escritório de carpete não entende. Prosperidade não é explosão. Não é aquele estouro de vendas numa semana e depois a gaveta vazia. Prosperidade é a constância do pagador de carnê. É o gotejamento, o dinheiro que entra todo mês, faça chuva ou faça sol. Se você não entendeu isso, não entendeu o baú da felicidade. O baú não vendia produto, vendia a promessa de um sonho, financiada em parcelas minúsculas, por anos a fio. Isso, meu amigo, é a definição de resiliência financeira na prática. Saber gerenciar o fluxo de caixa, o tal do cash flow, não só por 3 meses, mas por uma eternidade, garantido pela fé que o povo deposita na sua palavra. O empresário quebra porque confunde faturamento alto com caixa gordo. Faturar é ilusão, caixa é realidade. O baú da felicidade foi uma escola de capital de giro. É o dinheiro que tem que sobrar na gaveta, não só para pagar o fornecedor de hoje, mas para garantir que a promessa feita no primeiro carnê, que só vence daqui a 2 anos, será cumprida. O jargão técnico chama isso de Working Capital Management. Eu chamo de ter sempre um troco guardado no bolso da calça,
longe da vista, para quando o preço da matéria-prima dobrar, ou quando o mercado virar de ponta cabeça. Você tem que ter o fôlego, a capacidade de aguentar o tranco. E essa capacidade vem da disciplina de separar o lucro do dinheiro necessário para manter a máquina girando, garantindo a longevidade da sua promessa. E aqui entra a força da palavra, que para nós do balcão vale mais que a assinatura de um CEO num contrato de 1000 páginas. A resiliência de um negócio é medida pela inquebrantável confiança que o cliente deposita em você. O baú me ensinou que a palavra é o maior ativo que você pode ter, o intangível que o balancete não consegue precificar direito. Quando eu prometia uma casa ou um carro na TV e o povo pagava aquele carnê religiosamente, eles estavam comprando a minha palavra, a minha honra de camelô, que aprendeu a gritar mais alto para ser ouvido e a entregar o que prometia para voltar a vender no dia seguinte. Se você falha na entrega, você quebra a resiliência do seu império na base, porque o povo não volta. O erro do gestor engravatado é achar que pode cortar custos, negligenciando a qualidade da entrega. Ele economiza 1 centavo hoje e perde a confiança do cliente por 30 anos. Isso não é economia, é suicídio mercadológico. O baú foi a base, mas o SBT foi a prova de fogo. Montar uma emissora do zero, competindo com um gigante que já estava instalado e tinha todo o dinheiro e a bênção do governo, exige mais que balanço positivo. Exige a teimosia do mascate. Isso é competitive strategy. Não é só ter produto, é saber onde e como você vai brigar. A concorrência era técnica, mas a vitória veio do instinto das ruas. Eu entendi que o povo não queria jornalismo chique, queria alegria, brincadeira e a chance de ganhar um aviãozinho de dinheiro. Eu diversifiquei o portfólio. Não botei todos os ovos no mesmo cesto. Vendi carnê, vendi cosmético, jequiti, vendi tempo de televisão. Essa diversificação é o tal do hedge dos livros. A carta na manga para quando um setor afunda. Quando o mercado de mídia ficou difícil, o dinheiro da Jequiti e dos jogos segurava a barra. É assim que você garante a constância. E não pense que resiliência é só não cair. Resiliência é saber se levantar quando o tombo é inevitável. E tomei tombos, viu? O Banco Pan-Americano foi o maior teste de fogo da minha vida. Quando você tem um buraco no balanço de bilhões, o mercado te dá como morto. Mas o que salva um império não é só o dinheiro que você tem guardado. É a credibilidade que você construiu. Foi a confiança do povo, construída parcela a parcela no baú e domingo a domingo no SBT, que me permitiu sentar na mesa e negociar a solução. Eu honrei a palavra, garanti que o rombo seria coberto com meu próprio patrimônio e o nome do grupo se manteve intacto. Isso não é só ética, é risk management de altíssimo nível. É entender que a marca é o seu maior equity e ela vale mais que qualquer dívida. Portanto, anote aí, estrategista. O seu negócio só é resiliente se ele tiver a profundidade de um poço e não a largura de um pingo d'água. Isso significa ter reservas de capital, o seu dinheiro que não está trabalhando, ter a palavra como contrato irrefutável e ter a coragem de mudar de rota sem perder a alma. A constância do baú não está no que você vende, mas no ritmo inquebrável com que você cumpre o que promete. Faça o povo sonhar, mas garanta que no final do carnê o prêmio está lá. É essa combinação de técnica apurada de caixa com a moral inquebrável do camelô que transforma um empresário em um construtor de impérios. Agora vá lá e faça acontecer. A gaveta não se enche sozinha. Ei, Psyu, senta aqui, meu amigo. Você veio buscar a fórmula do sucesso e eu vou te dar a planilha e a filosofia de vida, misturadas num copo. Só, você quer falar de inovação? O papo não é sobre tecnologia de ponta, não, é sobre atenção. O negócio do baú da felicidade nunca foi vender perfume ou brinquedo. O negócio era vender futuro, vendido em parcelinha, todo mês. O sucesso, meu caro, não é um prêmio que você ganha no auditório. É a constância da cobrança do carnê. A prosperidade que a gente construiu não veio da sorte, veio da disciplina de manter o olho do freguês grudado na gente. Pensa comigo, o baú foi o primeiro modelo de recorrência que esse país conheceu, disfarçado de sonho popular. Enquanto o mercado hoje gasta milhões para entender o tal do recurring revenue, eu já tinha isso na ponta do lápis, escrito a caneta Bic no talão. Recurring revenue
É o dinheiro que pinga no caixa sem você ter que gritar no microfone de novo. É o carnezinho que volta todo mês. A garantia de que, mesmo se chover canivete lá fora, sua folha de pagamento está garantida. Esse é o oxigênio que permite a inovação. Você só pode arriscar uma loucura no SBT se você souber que o fluxo de caixa do baú está firme como rocha. A inovação no nosso império é sempre um ajuste fino de frequência. Não basta ter um produto, você tem que ter a audiência. E a audiência, meu amigo, é volúvel. Ela é o churn rate na veia. Churn rate é o tanto de gente que desiste de você. Se a atração não tá boa no domingo, o freguês troca de canal. E seu lifetime value dele cai a zero. O lifetime value é o valor que o freguês vai te dar durante a vida inteira. Eu não me preocupo só com o que ele compra hoje, mas quanto ele pode me dar pelos próximos 10 anos. É por isso que você tem que ter instinto de camaleão e coragem de tubarão. Você tem que mudar a programação em 5 minutos se a plateia começar a bocejar. Isso é Agile Methodology, puro, mas a gente chama de jogo de cintura. Você testa rápido, vê o que o povo quer e dobra a aposta naquilo que funciona. Isso é inovação de verdade. Não é o produto sofisticado, é a capacidade de adaptação instantânea à demanda popular. A gente não pode esquecer que a base para o risco está na solidez. O balanço patrimonial é o alicerce da vontade inquebrável. Eu tive que aprender sobre capitalização, que é o gás que você tem no tanque para queimar dinheiro investindo até o retorno chegar. A diferença entre o visionário e o maluco é que o visionário tem o balanço auditado. Quando eu fiz o Banco Pan-Americano, o instinto de rua me dizia que tinha ali uma oportunidade gigantesca de levar crédito para quem nunca teve. Mas o instinto tem que andar de mãos dadas com a planilha do contador. Quando você escala, o risco escala junto. E é aí que entra a inteligência estratégica de ter um hedge. Hedge não é palavrão de Wall Street. É ter uma carta na manga para proteger seu patrimônio se o mercado virar. Se o dólar subir, se o governo mudar, você não pode ficar de joelhos. O baú, com sua constância, era o meu hedge natural contra a loucura do mercado de comunicação. Entenda o seguinte e grave isso no seu caderninho. O empresário que prospera é aquele que faz a lição de casa todo dia. Ele entende que a inovação é a renovação da promessa. No SBT, a gente renova o show. No baú, a gente renova as esperanças. A inovação é manter o compromisso de entregar valor, não importa o preço. Se você está parado, você já perdeu. Se você está esperando a tecnologia mudar o jogo, você está dormindo no ponto. O jogo é sobre atenção, e o canal da atenção tem que estar aberto 24 horas. Coragem para inovar é ter a ousadia de um auditório lotado, mas a humildade de um vendedor de porta em porta. É o equilíbrio entre o risco calculado e a fé cega no seu taco. Nunca deixe o balanço patrimonial desalinhar sua vontade, mas nunca deixe a burocracia matar seu instinto de camelô. O show tem que continuar, mas ele só continua se o dinheiro do carnê continuar pingando. É essa constância que te transforma em um império. Vai lá e faz acontecer. Mas primeiro, me dá um abraço. E pode trazer o aviãozinho que agora a gente vai capitalizar. O verdadeiro legado, minhas colegas de trabalho e meus futuros herdeiros de império, não é a placa de mármore no túmulo, é o fluxo de caixa. O baú da felicidade não me ensinou a dar presentes, me ensinou sobre constância. Me ensinou que a prosperidade não é um cheque gordo que entra de vez em quando, mas sim aquele carnezinho que pinga todo mês, faça chuva ou faça sol, mesmo que o cliente tenha esquecido o número da telecena. Constância é a tradução mais pura para o que o mercado chique chama de recurring revenue, é a alma do negócio. Se você não tem essa cadência, você não tem um império, você tem uma barraca de feira que abre e fecha no susto. A sucessão não é um problema de família, é um problema de risco operacional. Um negócio que depende 100% da sua energia, da sua voz, do seu instinto, é uma bomba relógio. Eu, o Silvio Santos, sou um ativo, e ativos envelhecem, cansam e, no fim das contas, viram estatística. O seu trabalho, como estrategista de império, é garantir que, quando você sair do picadeiro, o show continue rodando sem falhas, ou melhor, rodando com mais eficiência. Para isso, a gente sai da filosofia de camelô e entra na engenharia técnica da governança corporativa. Não se assuste com o nome bonito.
Governança é a regra clara. É o estatuto que diz quem chuta a bola quando o técnico sai do campo. É a formalização da sua malandragem. Quando o império cresce, o sistema precisa engolir o fundador. Eu comecei no calor da emoção, vendendo canetas no barco, sabendo exatamente quem era meu cliente pelo cheiro do perfume dele. Mas quando você tem uma operação do tamanho do SBT ou do Banco Pan-Americano, o feeling não basta. Você precisa de auditoria interna, você precisa de compliance, que nada mais é do que ter alguém de olho no dinheiro para garantir que ninguém esteja levando o seu cofrinho para casa escondido. O erro no passado do Pan-Americano não foi um problema de coração, foi um problema de estrutura. A ganância e a falta de checagem técnica corroem o legado mais rápido que fogo em papel. A lição ali foi dura e cara. Não adianta ter a melhor ideia do mundo se o seu balanço patrimonial não tiver a proteção de um sistema de controle à prova de falhas. O legado que você passa não é a participação acionária, é o DNA do instinto. As herdeiras não podem apenas saber ler o DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Elas têm que saber o que o povo na rua está comendo, vestindo e sonhando. Se você só forma tecnocratas que olham gráficos de crescimento em salas refrigeradas, você perde a conexão com a base e a constância da prosperidade vai para o ralo. A minha prosperidade sempre foi ancorada na simplicidade do baú. O povo quer pagar um pouco todo mês por um sonho parcelado. O sucessor precisa entender que market penetration é saber o nome da dona de casa que liga na roda-roda Jequiti e o que ela espera do prêmio. Sucessão é o seu último e mais importante hedge financeiro. O termo técnico para isso é mitigação de risco de fundador. Se o seu negócio quebrar quando você for pescar, o seu legado é zero. Portanto, você precisa treinar o seu substituto para ser melhor do que você naquilo que você já não tem mais energia para fazer, que é a gestão fria e diária. É preciso delegar o operacional para poder se concentrar no estratégico, o próximo passo, a próxima inovação, o novo programa de auditório que vai explodir de audiência. E o sucessor precisa ter a coragem de quebrar a vidraça se for preciso, sem medo de desagradar os engravatados. Coragem e instinto são ativos que não estão registrados em nenhum laudo contábil, mas valem mais do que qualquer ativo fixo. A verdadeira perpetuidade é a capacidade de um sistema sobreviver à ausência do seu criador. Para isso, o planejamento sucessório não é uma conversa de família no almoço de domingo. É um projeto técnico que envolve advogados, contadores e, principalmente, um plano de contingência para crises. Imagine o dólar subindo 10% amanhã. O seu sucessor tem uma carta na manga? Ele sabe como ajustar a margem de lucro sem sacrificar a qualidade do produto? O meu legado e o que eu exijo de quem fica no meu lugar é esse balanço. A fé inquebrável do camelô que sabe que vai vender o peixe, aliada à disciplina férrea de quem garante que a conta feche no final do mês. Prosperidade é constância, e constância é a prova de que seu império não depende de milagre, mas sim de um sistema bem feito e de gente com vontade de trabalhar. O baú da felicidade não era mágica, era a matemática da recorrência disciplinada. Você acha que eu estava vendendo só um carnê? Eu estava construindo o maior banco de dados comportamental do Brasil, descobrindo exatamente quem era a Dona Maria, quanto ela podia pagar, e garantindo que, chovesse ou fizesse sol, aquele trocado pingaria no nosso caixa. Isso se chama fluxo de caixa previsível, o oxigênio de qualquer império. O baú ensinou que a prosperidade não é um cheque gordo que cai de vez, é a constância dos pequenos depósitos, é o LTV, o valor que a pessoa vai deixar no seu caixa até morrer, multiplicado por milhões de lares que confiam na sua marca. Para você sair da arquibancada e virar dono do jogo, esquece a sorte e pega a planilha. O que a gente fazia com o carnê, você tem que fazer hoje com o seu funil de vendas digital. O seu trabalho não é vender uma vez, é calcular o custo de aquisição do cliente, CAC, que é quanto você gasta para pegar a pessoa pela mão e trazer para o seu negócio, e garantir que o LTV seja pelo menos 3 vezes maior. Se o cliente gasta 100 reais por mês, você não pode ter gasto mais do que 300 reais para fisgar ele para a vida toda. Isso não é intuição, é o balanço patrimonial do camelô esperto, custo baixo, giro alto e fidelidade inegociável. Se você não sabe o CAC e o LTV de cabeça, você não tem um negócio, tem um hobby caro.
E a constância não é só no lucro, é na vigilância. Se você quer crescer de forma bruta, tem que ter um sistema de compliance mais chato que fiscal da Receita Federal. O Pan-Americano nos ensinou a lição mais dolorosa de todas. A governança é o seu maior hedge, é a sua carta na manga para quando o mercado desconfiar ou o erro humano bater na porta. Você tem que ter os auditores mais duros e independentes, aqueles que te deduram antes que o problema se torne público. Construir um império exige visão de futuro, o baú e rigor contábil de quem não tem medo de ver a própria sujeira, o Pan-Americano ajustado. A prosperidade é a união da coragem de arriscar no palco do SBT com a frieza de ter a contabilidade debaixo de 7 chaves. Não adianta ter uma ideia genial de um produto ou serviço se você não tem a coragem de escalá-lo. Eu arrisquei no SBT porque entendi que o povo queria alegria na tela, e essa alegria era paga por patrocínio. Eu vendia audiência, não produto. Qual é a sua audiência? Onde o seu negócio é a atração principal. Você tem que ter a audácia de inovar a grade de programação da sua vida e da sua empresa. Se o seu fluxo de caixa está resolvido pela constância, baú, se sua governança está blindada, Pan-Americano, agora é hora de injetar o espírito do auditório, espetáculo, emoção e expansão. Eu não quero ver motivação na sua agenda, eu quero ver tarefas técnicas mensuráveis. Qual é o plano de retenção de clientes que você vai desenhar hoje para aumentar seu LTV em 10% nos próximos 90 dias? Que ferramenta você vai instalar na sua operação agora para rastrear o custo real de cada cliente novo? Constância não é esperar, é construir o muro tijolo por tijolo. A diferença entre o sonho e o império está no seu cronograma. Você vai continuar vivendo da emoção do único cheque gordo que pode não compensar, ou vai começar agora a construir o fluxo de caixa diário que sustenta os vencedores.